cruz dizia assim: o demônio tem medo da alma unida a Deus, assim como o próprio Deus. Então o demônio, ele temia Padre Pio. Então o Padre Pio apanhava, tanto lá no convento onde ele estava lá estudando para ser padre, como em casa. E várias outras coisas que ele sofreu, sabe? Às vezes o demônio, ele aparecia para ele em forma de sonhos horríveis, em formas assim monstruosas mesmo, para atormentar a vida dele. Tanto que apareceu pessoalmente, quantas vezes? Para Padre Pio, para tentar para ele desistir. E ele olhava para Padre Pio, uma vez ele chegou e disse assim: eu te odeio tanto que você me dá mais trabalho que São Miguel Arcanjo. O próprio demônio disse isso para Padre Pio. Então, gente, ó aqui, ó, sabe? Tem coisa melhor? Sabe? A família do Padre Pio, ela sempre foi uma família muito católica, de oração. A mãe do Padre Pio era muito devota de Nossa Senhora das Graças. E Padre Pio também. Ele era muito devoto de Nossa Senhora das Graças. Tanto que em um dos seus devocionários, ele tem o trido de Nossa Senhora das Graças. Ele também era devoto da coroinha do Sagrado Coração de Jesus, ao qual ele rezava todos os dias também. Quando ele era pequenininho, a mãe dele falava assim: Francesco, vá brincar. Não sei se é assim que fala, italiano, não sei. Pra ele ir brincar com as crianças. E ele falava: não, mamãe, eu não vou, porque eles blasfemam. Ele tinha tanto, assim, receio, ele não podia ouvir palavrão, sabe? Que ele chorava. Ele já ia direto pra igreja rezar. Porque ele é como eu disse lá em Levítico: seja santo como seu pai de céu é santo. Ele sentia horror, ele sentia abominação das pessoas que faziam blasfêmia. Tanta coisa você vê aí, compartilha no seu Facebook falando blasfêmia. Já diz no segundo mandamento: não levantai o nome do teu Deus santo em vão, porque o nome de Deus é santo, não tem que estar em qualquer coisa, sabe? O Padre Pio, ele abominava, sabe? Ele não quero. Ele corria das ocasiões de pecado, porque ele sentia a dor ao magoar o seu Senhor, de tanto amor que ele tinha por Jesus. No determinado da sua vida, ele teve uns dons. Então vou citar alguns dons de Padre Pio. O primeiro dom de São Padre Pio, quando ele era pequenininho, uma das coisas que acalmavam a ele após as tentações e aparições do demônio eram as visões que ele tinha do Nosso Senhor e da Virgem Santíssima. Eles apareciam para ele quando ele era pequeno, conversava com ele. Uma vez, o Frei Camilo Capuchinho chegou nele e assim, Padre Pio era apaixonado pela Ordem dos Franciscanos por conta da barba, gente. Aqui, ó. Por conta da barba. Então, o Frei Camilo tinha uma barba muito grande, então o Padre Pio era muito apaixonado por isso. E por São Francisco de Assis. Então, uma vez, São Camilo chegou no Padre Pio e deu pra ele, assim, uns santinhos, né? Chegou e falou: olha, você conhece esse? Ele falou: esse é Jesus, eu vejo sempre. E esse aqui? Ah, esse Nossa Senhora, também me aparece sempre. Ah, esse? Ah, esse é o anjo da guarda, também vem. E aí o Frei falou: como assim? Você vê Jesus Nossa Senhora? Ele vejo. Só que ele, gente, não entendia a dimensão da intimidade que ele, desde criança, tinha com Nosso Senhor e a Virgem Maria. Que é o que acalmava muitas vezes, não dava força pra ele continuar em prol das tentações, das aparições que ele tinha. Ele viveu 3 votos, né, como padre: pobreza, castidade e obediência, que foram os votos da vida de Padre Pio. Outro dom, Magnificat. Vocês viram que eu tô tentando mudar aqui a verbalidade das palavras, né? Alguém me ajuda! É o estigma, sabe? Os estigmas que Cristo teve. Padre Pio foi agraciado com esse dom dos estigmas, tanto nas mãos, então, mesmo assim, os estigmas da chaga do Nosso Senhor Jesus, que foi na paixão, que tem aqui, na verdade foi aqui, tá, gente? Não foi aqui. Mas Padre Pio concebeu aqui os estigmas no coração e nos pés, os furos do prego. E as pessoas perguntavam pra ele. Uma vez uma moça perguntou assim pra ele: isso dói, Padre Pio? E aí o Padre Pio falou assim: não, tá aqui de enfeite. Nossa, Aline, por que todo mundo fala que Padre Pio, se eu fazer tal coisa eu vou apanhar de Padre Pio, se eu errar tal coisa eu vou apanhar de Padre Pio? Não é porque ele era uma pessoa bruta, gente. Imagina, quem falou pra você que Padre Pio era bruto? Quem falou? Ele era aquele italiano muito bruto. Mas não é porque ele era ruim, gente. Tira isso da cabeça de vocês. Padre Pio não era uma pessoa ruim. Ele fazia essas coisas pra santificar as pessoas, pra fazerem as pessoas abrirem os olhos e entenderem a graça de Deus diante delas. Então ele não era ruim porque ele queria. Ele dava umas patadinhas assim, mas às vezes é bom pra gente. A verdade dói às vezes. Ele concedeu os estigmas, e esses estigmas, uma vez ele disse assim: transpassaram uma espada. Esses estigmas, eles não
cheiravam ruim, não infeccionaram, pelo contrário, eles não coagulavam, né? No caso, não parava de sangrar, mas no caso, eles saíam perfumes dos estigmas de Padre Pio e doíam constantemente durante a Santa Missa, quando ele ia celebrar, e doíam muito constantemente na Quaresma, que aí a dor aumentava muito e ele tinha que aguentar. Foi uma graça que Nosso Senhor deu a Padre Pio. Os tamanhos dos estigmas eram de 2 a 7 centímetros, assim, variando de cada lugar que tinha. Me desculpem eu estar olhando muito pra baixo, que eu tô aqui com a minha cola, porque senão eu vou esquecer. E assim, gente, Padre Pio, às vezes quando ia celebrar a missa, ele enrolava as faixas assim nas suas mãos, mas chegou uma época que tava tão assim que ele começou a usar luvas. Então se vocês já viram uma imagem, uma foto de Padre Pio assim com as mãozinhas assim, uma faixa enrolada preta, é por conta dos seus estigmas, ok? Uma frase colada na porta do quarto de Padre Pio no convento, né, no noviciado de padres onde ele estava estudando, era assim: penitência ou inferno. Nós cristãos só fazemos penitência, desculpa dizer assim, mas é verdade. Até eu já fiz muito isso, mas agora eu não faço mais. De fazer penitência somente na Quaresma. Ah, porque vai chegar a Quaresma, eu vou jejuar, eu vou ficar sem WhatsApp, eu vou ficar sem Face, eu vou ficar sem Instagram, sem Snapchat, eu vou ficar sem ver meu namorado. Tem gente que já fez isso, uma amiga minha já ficou sem ver o namorado 40 dias. Eu, ô Glória, mano, ô Glória, que o sentimento que você tenha por ele aumente, né? Mas tem gente que faz penitência de tudo, gente, mas fica falando: ai, você sabia que eu tô dormindo no chão? Isso aí já seria uma mortificação, né? Ah, sabia que eu tomo banho gelado? Se for pra dar testemunho pra converter alguém, amém. Mas se você for lá falar testemunho que você tá fazendo jejum, penitência ou mortificação pra se engrandecer, pra dizer que você é melhor que outra pessoa, mais santo que outra pessoa, então não faça, tá? Sou, sim, sincero, igual o Padre Pio, não faça. E também, gente, outro dom de Padre Pio que ele tinha era o dom da bilocação. O que é bilocação? Tem gente que não sabe. Bilocação é você ter o dom de estar em 2 ou 3 ou mais lugares ao mesmo tempo. É como se eu estivesse aqui e eu estivesse aqui. Isso não ficou assim muito sentido. Se eu estivesse aqui, estivesse agora, nesse exato momento, no hospital fazendo estágio, e eu estivesse na casa da minha avó, entendeu? E o Padre Pio, ele tinha o dom de estar em todo lugar, né? Percepção assim, e de ouvir as coisas, sabe? Então, muitas vezes, tem histórias no devocionário mesmo, conta que ele tava celebrando a missa e aí uma moça tinha um marido doente. Essa moça foi até a imagem de Nossa Senhora das Graças e pediu pra Nossa Senhora das Graças pedir a intercessão de São Padre Pio pela cura do marido dela. E aí, quando acabou a missa, ela foi até a igreja pedir a Padre Pio pessoalmente que curasse seu marido. Quando ela chegou lá, a Padre Pio disse assim: mas você já me pediu 5 vezes? E aí a moça ficou: meu Deus, porque Nossa Senhora, ele já sabia, porque ele já estava lá. Assim que ela disse: preciso da ajuda de Padre Pio, ele já está ouvindo, ele já sabe. E é assim um dos dons que eu mais admiro. Uma coisa que eu descobri também lendo sobre Padre Pio, que no dia da beatificação de Santa Terezinha ele estava presente lá e também estava celebrando uma missa no mesmo dia. Então assim, não tenho o que dizer, gente, não tenho o que falar. E outro dom também que Padre Pio tinha, e ele é muito conhecido na Santa Igreja como um bom confessor. Gente, eu acho assim, esse dom do confessionário que ele tem, do anjo da guarda, que eu já vou citar mais à frente, é os que eu acho mais máximo, assim, que eu falo: meu padrinho é maravilhoso. O Padre Pio tinha o dom da confissão a ponto das pessoas irem pra missa não querendo se converter, e ele olhava, o olhar dele, gente, era um olhar de Cristo. Sabe aquela famosa frase de São Paulo Apóstolo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim? Tecnicamente, Padre Pio levava a vida dele, era essa frase ao pé da letra a todo instante. Porque muitas pessoas iam pra missa querendo se confessar, mas o inimigo colocava na cabeça delas, talvez você se identifique com isso, de não confessar. Gente, quando vocês pecam, não tenham vergonha de se confessar e de dizer ao Senhor os pecados que vocês cometeram, porque ali a sua alma está sendo lavada. Jesus deixou esse sacramento para nós, nós temos que utilizá-lo. E não tenham vergonha. Talvez não tenham padres assim como o Padre Pio, que mesmo você indo ao confessionário, ele já sabe de tudo e ele que fala os seus pecados para você. Ele fazia isso, calma que eu vou chegar. Então, uma vez, um moço, não querendo se converter, foi até a missa. E durante a missa, o Padre Pio ficou assim, ó, olhar 43, assim, sabe? Só aquela, só olhando.
Quando o cara chegou no confessionário pra confessar, o Padre Pio falou: pode ir embora, porque você veio aqui de curiosidade, você não veio aqui confessar de coração. No outro dia, a pessoa voltou chorando em plantas, pedindo perdão por todos os seus pecados. Uma das coisas também que o Padre Pio fazia muito, ele dizia assim: a misericórdia de Deus não tem limite. E ele dizia muito isso, que ele era um pobre frade que reza. Então, é o que ele mais repetia. Que eu falava: ai, Padre Pio, Padre Pio. Ele falava: gente, eu sou um pobre padre que reza. Então, a humildade da pessoa, a gente vê por aí. As pessoas mais santas foram as mais humildes. Tá aí Nossa Senhora, né, gente? E outra história também sobre essas coisas de confessionário de Padre Pio. Uma vez, uma moça disse pra ele no confessionário: padre, eu tenho visões à noite de um jovem muito belo, todo de branco, andando de lado a lado, perturbado e não me deixa dormir. Padre Pio olhou para aquela moça e disse assim: sua desgraçada, você abortou um papa. Por quê, gente? Ele viu que a perturbação daquela moça constante era o filho dela que ela tinha abortado. E Padre Pio viu que aquele menino um dia, se ele tivesse vida, seria um grande sacerdote da Santa Igreja. Gente, é um assunto muito sério tratando sobre aborto. Tá aí agora, né? Não sei quando o vídeo vai sair, mas a votação aí no Senado, aí em Brasília lá, contra o aborto. Se você é um cristão verdadeiro, você vai votar contra. Não estou fazendo apologia, não estou aqui dizendo que você tem que fazer com a sua vida, tá? Até porque não cabe a mim julgar a você. Mas, gente, vida. Sabe o que é uma vida? Sabe o que Padre Pio mais falava? Sim, as almas. Se soubessem o preço que custa, você também não tenha. Talvez você não tenha essa perspectiva de quanto vale uma alma para Deus. Mas se você tem, você vai lutar até o fim pela vida de uma pessoa. Talvez você não tenha condições de cuidar dessa vida. Talvez foi uma ocasião que você não desejaria. Mas a criança que está ali é uma vida. É uma vida. Pense comigo, se sua mãe tivesse abortado, talvez você não estaria aqui hoje ouvindo meu testemunho e ouvindo um pouquinho da história de Padre Pio, tá? Faça do seu ventre um berço, não um cemitério, tá, gente? Então, por favor, oremos muito para que não seja aprovado esse aborto. E pela misericórdia do Senhor, que ninguém mais faça isso, principalmente aquelas pessoas que são cristãs. E se você fez, ó aqui a dica de Padre Pio, vá ao confessionário, gente, e confesse. A mudança de vida das pessoas também, junto com o Padre Pio, ele tinha vários filhos espirituais, inclusive aqui, ó, eu sou um deles. Se torne também você. Campanha. É assim, é uma coisa inexplicável. Outro testemunho da minha vida. Teve um momento que eu tava passando por uma dificuldade muito grande, uma tentação tremenda na minha vida. E aí, nesse dia, eu pedi a intercessão de São Padre Pio. Quando eu dormi, eu sonhei com ele. Então ali foi a certeza de que ele intercede por mim, de que ele é presente na minha vida. Porque tudo bem que ele tá no céu, mas os dons dele continuam. Bilocação, do confessionário. Uma coisa que o Padre Pio tinha muito era uma coisa com os padres. Ele dizia assim: eu vim ao mundo para rezar pelos padres. Talvez, eu não sei se vai ter um padre me assistindo aí, ou um padre da minha paróquia. Mas, gente, eu digo pra vocês, quando virem o sacerdote, beijem suas mãos. As mãos do sacerdote são como o útero da Virgem Maria, tá bom? Uma vez, eu não sei agora o santo, gente. Eu sei muita história de muito santo, eu acabo confundindo as frases. Então não vou citar aqui qual santo foi. Que disse assim: se colocares à minha frente um sacerdote e um anjo, eu beijaria a mão do sacerdote. Porque os anjos adoram aqueles que o sacerdote tem como poder, entre aspas, a unção e a vocação de consagrar e adorar, de transformar do pão normal em corpo do próprio Cristo, tá bom? Então você que é padre, por favor, abençoa, usa as suas mãos pra tudo, padre, porque eu não posso ver mão de padre beijando. Gente, a mão do padre é como o útero da Virgem Maria. As mãos do padre, uma vez o padre Anderson Reis disse isso numa pregação, que o padre falou assim: ah, minha mão é igual a sua mão, realmente, somos humanos, mas o padre tem um poder especial. Tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O padre tem um dom especial, que além de absorver pecados com as mãos, ele consagra a Santa Eucaristia e dá unção aos enfermos e várias outras coisas. Então a minha mão não é igual a dos padres, não. Uma coisa legal da história de Padre Pio também, já que nós estamos falando aqui sobre sacerdote, vocação e tal. Padre Pio, uma vez, um homem disse pra ele: ah, padre, o bispo tal, falou mal do bispo da época pra Padre Pio. Padre Pio só fez isso aqui, ó. Virou um tapa na cara do homem e disse assim: nunca mais fale mal de um sacerdote da Santa Igreja. Então,
né? Não preciso falar mais nada. Outra coisa que Padre Pio tinha muito como sua missão, muito. Além dos estigmas, quando ele passou a fase dos estigmas, ele sofreu muita calúnia, blasfemação, sofreu perseguições, muito. Santa Teresinha diz assim, quanto mais a alma é sofrida na sua carne como espiritual, ela é agradável a Deus. Então, se você tá passando por várias coisas, você está agradando a Deus, viu? Se você tá na igreja, tá acontecendo de tudo, famosa frase, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Não é isso, é porque você tá agradando tanto a Deus que o inimigo quer te tirar do foco, gente. Então, firme mais em jejum e penitência, assim como fez Padre Pio. Uma das coisas, assim, que esse vídeo ficou longo de verdade, mas é porque eu tenho que citar tudo. Papa João Paulo II. Eu citei sobre Papa João Paulo II no último vídeo, falando sobre o modo de consagração, né, do Zé Cossum. Agora, Papa João Paulo II entra na vida de Padre Pio aonde? Quando o Papa João Paulo II, antes de ser Papa, ele era só um padre muito novinho, o Caron, ele foi até visitar Padre Pio, porque ele ouvia muito falar. Padre Pio era muito famosinho, gente. Claro, né? Uma pessoa que tem estigmas tão santa assim, é como o próprio Cristo. Quantas pessoas não seguiam Jesus, multidões, iam até Jesus pedir cura, ajuda e várias coisas. Padre Pio é a mesma coisa. Papa João Paulo II, antes de ser Papa, Carol, que era um jovem padre, muito jovem, chegou até o Padre Pio pra conhecê-lo, tudo bem. Quando ele saiu, o Padre Pio olhou assim pra ele, profetizou sobre a vida dele e disse assim, um dia este jovem será um grande Papa. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Quem foi Papa João Paulo II? Entendeu, gente? E outra coisa, Papa João Paulo II que canonizou São Padre Pio. Então é meio que uma amizade assim, best friend forever mesmo, porque eles estão lá no céu agora, os dois juntos olhando por nós aqui. Outro dom também sobre Padre Pio. Papa João Paulo II, quando assistiu a missa de Padre Pio, ele repetia constantemente aquela missa. Porque a missa de Padre Pio, gente, era uma coisa muito sobrenatural. Quantas das vezes ele, dolorido com os estigmas, não aguentando nem respirar direito, assim no finzinho da sua vida, celebrava a missa de cadeira, sentado, muitas das vezes. Às vezes, pra pegar um missal, pra virar a página, ele dizia que os anjos viravam com ele, porque ele tinha muito dessa dificuldade de celebrar a missa. Então ele dizia que São Francisco de Assis o erguia pra ajudar ele a celebrar a Santa Missa. Agora vem a parte melhor, que assim, que eu acho que é sensacional, que é a ligação que o Padre Pio tinha com os anjos. É uma coisa assim que não tem o que falar, não tem o que comentar, não tem mesmo. Padre Pio e os anjos, gente, simplesmente, Padre Pio ele via o anjo da guarda dele, tá? Só pra você ter noção, ele via, ele conversava com o anjo da guarda dele. E todas as vezes que os filhos espirituais dele precisavam de conversar com ele, eles pegavam e mandavam mensagem para Padre Pio dizia, mande pelo seu anjo da guarda. E aí o anjo da guarda da pessoa falava com ele. Então ele via os anjos. Uma vez, Padre Pio estava sentado na igreja, no confessionário, e aí não tinha ninguém. Um padre da mesma congregação que Padre Pio gritou, ô Pio! E Padre Pio ignorou ele e continuou ali conversando sozinho. Pro padre que estava vendo ele lá, falou, mas peraí, ele não tá conversando sozinho? E aí quando ele terminou, ele deve ter pensado, pô, ele deve estar rezando. Quando ele voltou, ele disse assim, o Padre Pio disse, que queres? Não vieste que estava ocupado? E aí o padre disse, não, Pio, mas o que você estava fazendo? Não tinha ninguém ali, Padre Pio. Você não viu a fila de anjos que eu estava atendendo? Então, assim, ele escutava muitos anjos da guarda, principalmente de seus filhos espirituais. Muitas das vezes no confessionário as pessoas chegavam e não conseguiam falar os pecados, e o anjo da guarda contava o Padre Pio contava o pecado da pessoa. Então ele tinha uma ligação muito forte com os anjos da guarda. Tanto que ele disse, se soubessem o que é o anjo da guarda em nossa vida, as pessoas dariam mais trabalho ao anjo da guarda. Então talvez você não está dando trabalho ao seu anjo da guarda. Então comece a dar trabalho pro seu anjo da guarda, viu, gente? Tem um vídeo muito legal do canal que a gente é muito fã, do Cristocêntrico, que ele conta um pouquinho sobre o anjo da guarda dele, que chama Socorro. Então acho que vou pedir também pro pessoal colocar o link aqui pra vocês darem uma olhada. Ele explica bem legal sobre a função do anjo da guarda, tá, gente? Tudo tem que fazer aqui é os chaves, tudo eu. Outra coisa que Padre Pio também, ele não gostava muito, e eu acho que todo mundo devia ser assim. Uma moça foi à Santa Missa com uma blusa decotada, uma saia muito curta, brincos muito largos, seduzente. E Padre Pio disse assim pra ela, sua porca, a carne descoberta vai queimar. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Nossa, mas Padre Pio tratava as pessoas muito mal.
Não, gente, porque ele tinha a visão do inferno. Ele já sabia como era o inferno, porque o nosso Senhor concedeu a graça pra ele. Então, gente, por favor, na missa não. Na missa, na verdade, em nenhum lugar, né? Não usem. Meninas, por favor, se guardem. Vocês são princesinhas do Senhor. Agora, eu vou falar pra vocês um dos livros que eu ganhei de um amigo meu, da Intercessão, né? Um beijo pra ele. Eu ganhei esse livrinho aqui que chama O Sorriso de Deus, Os Pensamentos de Padre Pio. Então tem os pensamentos de Padre Pio, deve ter uns 200 pensamentos aqui que são frases famosas que ele citou, que ele disse. E aqui eu separei algumas pra vocês, tá? Pra vocês verem quão grandioso foi este sacerdote capuchinho. Que esse nome é muito engraçado, gente, capuchinho, é muito legal. É preciso amar, amar e nada mais. Esse foi um dos pensamentos que eu mais gosto. Uma coisa necessária, estar perto de Jesus. Esse é maravilhoso. Deus nunca me recusou um pedido. Agora vem um que eu acho que é sensacional. E se você aí assistiu o vídeo até aqui e tá pensando também em ser um filho de Padre Pio, leia isso aqui. Uma reflexão que ele disse assim: todos no paraíso. Se me fosse possível, gostaria de obter apenas uma coisa do Senhor: que todos alcancem o céu. Olha, gente, como é humilde, como é doce. Quero obter esta graça. Senhor, não me deixe entrar no céu sem que o último dos meus filhos espirituais, a última pessoa que buscou a minha cura sacerdotal, não entres antes que eu no céu, se for possível. Ou seja, Padre Pio vai estar lá na porta do paraíso te esperando, se você pediu a intercessão dele ou foi buscá-lo. Então, ó, o que você tá esperando, hein? Aqui, ó. Gente, um dos fatos também que eu acho que é muito forte sobre Padre Pio é que uma vez ele ficou muito doente. Ele chegou a ficar com 58 graus de febre. Quem chega a esse número de febre? Eu acho que, quem não sabe, né? Eu sou estudante de enfermagem e eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que ninguém, tipo, não tem o que explicar. A pessoa com 58 graus de febre, pelo amor de Deus. É mais que uma hipertermia, sei lá o que é. Por que ele chegou a isso? Ele tava rezando e ele começou a suar e delirar e desmaiou. Aí levaram ele ao médico e os enfermeiros foram colocar o termômetro nele, o termômetro explodiu. Quando foram colocar o termômetro de água, viram que tava mais ou menos por esses aí, 50 graus centígrados. Aí eu digo pra você, por que ele estava com 58 graus de febre? Gente, ele estava louco de amor por Deus, doente de amor por Jesus. Ele ficou, gente. Então, eu acho que não tem muito mais o que dizer sobre este sacerdote, esse padre maravilhoso que foi Padre Pio. Se você tem um combate espiritual muito grande na sua vida, peça a intercessão de São Padre Pio, reze por ele se você quer alcançar alguma graça. E outra coisa também muito importante que Padre Pio vivia com o rosário na mão, gente. Ele vivia rezando o Santo Terço, vivia rezando pra Nossa Senhora, vivia rezando muito, e mais que tudo, ele amava ser quem ele era. Ele amava o nosso Senhor Jesus acima de tudo. Talvez, às vezes as pessoas iam procurar, cadê Pio? Cadê Pio? E onde ele estava, gente? No Santíssimo, adorando o Senhor. Então faça isso com mais frequência. Levítico 19, agora fugiu o versículo, mas que a gente leu no começo do vídeo: sejam santos como o vosso Pai do céu é santo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido bastante coisa. Tem muito mais coisa ainda que eu li sobre Padre Pio, eu posso dizer. Talvez eu volte com um vídeo falando sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, mas vamos pedir mesmo a intercessão de São Padre Pio nas nossas vidas, nas nossas famílias, e vamos ser mais devotos dos santos, gente. Porque vocês querem entender como vocês têm jeito? Leiam as histórias dos santos, viu? São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Um beijo e fique com Deus.